Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao verso 27. A palavra do Senhor, ela diz assim, Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao verso 27. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, a praça e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana, fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Santo Deus e eterno Pai, o texto, Pai, da meditação dessa noite foi lida. Ela é a tua voz. Agora pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos falar através da explicação deste texto e que ela, Pai, seja edificante para a glória do teu nome na vida do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, um dos lemas da Reforma Protestante, em latim, ele dizia assim, Ecclesia reformata, sempre reformada, secundum verbum Dei. O que é isso? Igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. O que significa esses termos, meus irmãos, para a vida dos reformadores? Ele trazia basicamente 2 pilares fundamentais, ou defendiam 2 pilares fundamentais. Primeiro, sola Escritura, porque somente a Escritura é aquilo que edifica a igreja, é somente por meio dela que nós encontramos o padrão que a igreja deve seguir. Mas o segundo termo que ele sustenta, essa expressão sustenta, é a falibilidade humana. A falibilidade humana. Porque ao longo dos anos, com o passar dos anos, a igreja tende-se a deformar, a perder a sua forma. Por isso, a reforma sempre estava se autoexaminando ou colocando sempre o padrão da Sagrada Escritura para que os líderes se autoexaminassem para ver se, de fato, eles estavam caminhando nas Sagradas Escrituras. Ou seja, se, de fato, eles estavam sendo balizados, conduzidos pela Sagrada Escritura. E nós, meus irmãos, sabemos que o período da Reforma nada mais foi do que um retorno às Escrituras. Porque nós sabíamos e vemos com a história que a igreja, com o passar dos anos, no período da Idade Média, trouxe para o seu seio muitas coisas estranhas. Muitas coisas estranhas. E ela acabou perdendo a sua forma. E o Senhor, por meio desses homens, meus irmãos, ele trouxe
uma restauração à igreja. Uma restauração à igreja, mesmo que ela ainda subsistisse com algumas imperfeições. Porque, meus irmãos, aonde há pecadores, não vai existir perfeição. Nós sabemos que aquela perfeição que nós almejamos, que é sermos semelhantes a Cristo e vivermos vidas irrepreensíveis, sem pecado, só acontecerá na eternidade. Mas o que, meus irmãos, esse texto propõe para nós é muito mais do que só uma restauração física e temporal do povo de Israel, mas é a restauração completa do povo de Deus. A passagem com que nós estamos diante dela, meus irmãos, é reconhecidamente e amplamente reconhecida como um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. Mas, não obstante a sua dificuldade, dentro das nossas limitações, queridos, nós vamos tentar caminhar sempre dentro daquilo que o texto nos dá indícios. Por isso, nós, meus irmãos, temos que evitar o que muitas das vezes levam as pessoas, quando lidam com esse texto, a entrarem em equívocos. Por quê? Nós já mencionamos e temos meditado, especialmente na escola bíblica dominical, nesse mês de férias, a respeito de textos escatológicos. Muitas pessoas imaginam que os textos escatológicos, eles têm a pretensão de passar para nós um sistema cronológico da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou organizar os eventos de forma precisa, que apontam, falam assim, agora esse é o fim, agora virá o fim. Mas o texto escatológico, as visões escatológicas, elas não têm o propósito de construir um cronograma exato da vinda do nosso Salvador. E esse é um dos erros quando pessoas tentam lidar com esse tipo de texto. Eles tentam lidar com as 70 semanas como sendo algo literal. Então, meus irmãos, dentro da literatura nós temos que entender que os números e muitas expressões são simbólicas. São simbólicas e representam algo para nós. Então, nós temos que entender que, diante desse texto, as expressões simbólicas nos darão não um conhecimento exaustivo e preciso das coisas futuras, mas algo que nos mostra apenas um vislumbre daquilo que o Senhor tem preparado para o dia do fim. O livro de Daniel, irmãos, se vocês lembram, nós já meditamos ali no início, os 6 primeiros capítulos, narram a história de Daniel e seus amigos. Agora, do capítulo 7 ao final do livro, meus irmãos, nós vamos ver que Daniel vai narrar visões. Ou seja, todas essas visões, o seu conteúdo é uma literatura apocalíptica. E o contexto do texto que nós lemos e meditamos na última ocasião, meus irmãos, Daniel estava ali no período do reinado, no primeiro ano do reinado de Dario. E quando, meus irmãos, a Babilônia, o Império Babilônico havia acabado de ruir. Nós vemos, então, que Daniel, ele se volta, no início do capítulo 9, ele se volta para os textos de Jeremias, esse acontecimento o alerta para isso, e ele se volta para o texto de Jeremias 29, 10 e 25, 11 a 12, e ele vê ali a profecia do cumprimento dos 70 anos de exílio da Babilônia. E, meus irmãos, isso certamente acendeu uma luz a Daniel, falando assim, olha, o período do final do cativeiro está próximo. Nós retornaremos para a nossa terra. Mas algo que o alertou ainda mais, irmãos, é que o período desse retorno estava próximo, mas o povo ainda não havia se arrependido dos seus pecados. O povo ainda não havia se voltado para o Senhor, como ele disse na sua oração, que o povo não tem implorado o Senhor, no verso 13, o favor do Senhor. O povo ainda continuava duro de coração e não aceitavam as repreensões do Senhor. Então Daniel se põe a confessar os seus pecados diante do Senhor. Na primeira parte, meus irmãos, do texto que nós lemos, aonde essa restauração é prometida ao povo de Deus, nós vamos ver que Daniel, enquanto ele orava, no início da sua oração, saiu a ordem.
No início da sua oração, o anjo Gabriel, ele recebe a ordem do Senhor e ele vai imediatamente até Daniel para passar a ele a visão daquilo que aconteceria em breve. E o mensageiro, meus irmãos, ele vai, aqui a expressão é tão interessante, ele vai com tanta pressa que a expressão mostra como se ele corresse tanto ou voasse tão rápido em direção a Daniel que ele se sentisse exausto de tão rápido que ele foi para levar a notícia ou a ordem vinda de Deus. Então, a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que o que Daniel estava esperando iria ser respondido para ele. Ele teria uma correspondência daquilo que ele estava suplicando, porque o verso 23 vai dizer que ele era muito favorecido diante do Senhor. Ele era um homem a quem o Senhor via com estima, e o Senhor estava inclinado a ouvir a sua oração. Terceira coisa que nós vemos nesse texto, meus irmãos, nessa primeira parte, é que Deus, queridos, Ele é soberano para ouvir e nos atender às orações. Às vezes as pessoas se sentem desencorajadas porque a reforma também trouxe um dos pilares da Sagrada Escritura à tona, que é a soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele conhece tudo o que vai acontecer desde o início até o final. Se Ele conhece as minhas ações e as palavras que saem da minha boca antes mesmo de Deus dizê-las, por que então nós devemos orar? Por que então, meus irmãos, nós devemos orar? Mas, queridos, nós devemos entender que Deus, Ele age soberanamente, Ele conhece todas as coisas, mas Deus também estabelece meios pelos quais essas coisas vão acontecer. E a oração de Daniel é o meio pelo qual Deus decidiu colocar a sua vontade em ação. E é isso que o texto nos mostra, para nos encorajar, meus irmãos, mesmo em dia de dificuldades, mesmo onde nós olhamos para um sistema do nosso país político corrompido, nós olharmos para Deus e nos dirigir a Ele em súplica, sabendo que Ele pode mudar tudo ou todo um cenário da noite para o dia. Assim como o reino da Babilônia, meus irmãos, caiu numa noite, como o Senhor já havia ordenado na eternidade, porque o rei, ele colocou ali um rei que se imaginava estar sobre o poder de todas as coisas e estava com os inimigos à porta, bebendo em um banquete e comendo em banquete, e o Senhor o destruiu na mesma noite. Irmãos, Deus nos encoraja a orar a Ele, sempre, sempre. E nós sabemos, por meio desse texto, queridos, assim como em outros salmos, que Deus ele se inclina para ouvir e ver o que se passa entre nós. Ele ouve as nossas súplicas. Nós não falamos com Deus quando nós nos dirigimos a Ele como se estivéssemos em um monólogo. Ele nos ouve. E Ele nos fala também, queridos, através da sua palavra. Ele nos fala através da sua palavra. Então nós precisamos, meus queridos, sempre nos dirigir ao Senhor, especialmente como Daniel faz, dirigir suplicando ao Senhor pelas coisas que estão à nossa volta, pelos nossos irmãos, não somente em benefício próprio, mas pelos nossos irmãos e pelo nosso país. Nós precisamos fazer isso. Então, o objetivo central do texto, queridos, que nós vamos entrar a partir do verso 24, e desse trecho da perícope que nós lemos, é falar sobre a restauração completa, não a restauração parcial, mas completa do povo de Deus. Mas antes de entrar, queridos, e desenvolver um pouco a respeito daquilo que o Senhor determinou, que está principalmente no verso 24, eu quero tratar sobre o tema que eu acredito que muitos dos irmãos estão curiosos para saber, o que significa as 70 semanas. O que são essas 7 semanas do verso 25, 62 e a partir do verso 26, a última semana? O que elas representam? Irmãos, o texto, ele não nos fala com precisão o que eles querem representar, mas nós entendemos que a melhor interpretação seja simbólica. Que o texto, ou que 70 semanas, eles simbolizam um tempo completo, um tempo pleno.
E dois números estão aqui subentendidos nessa expressão, que é o número 10 e o número 7. Ou seja, 70, 7 vezes 10, ali são números inteiros que representam completude, plenitude, um tempo completo. Então, queridos, quando nós lidamos com esse texto, ou aqui o verso 24, 70 semanas, nós temos que entender também que no original não está escrito 70 semanas, são 70 setes. São 70 setes, ou seja, a tradução seria: 70 setes estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas vamos passando adiante, queridos, e vermos o que então, ou como nós poderíamos encaixar. Vamos aqui fazer um exercício especulativo, vamos tentar encaixar os eventos históricos, embora, como eu já disse, não é possível encaixar eles com precisão exata. No verso 25, vai mencionar as 7 semanas e as 62 semanas. Os dois são mencionados no mesmo verso, sobre o mesmo argumento, mas aqui o autor, ou o anjo, não define os períodos em que um acaba e que o outro começa. Se os irmãos perceberem, o versículo 25 vai dizer que a restauração para a edificação de Jerusalém começará até o ungido e ao seu príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui essas 7 semanas em que serão reedificados ali os muros e as circunvalações serão reedificadas em tempos angustiosos. A que isso se refere, ou possivelmente se refere? Provavelmente, meus irmãos, isso se refere à reconstrução do templo no período de Esdras e Neemias. Essas 7 semanas, elas provavelmente estão se referindo a esse período, onde durou aproximadamente, meus irmãos, 95 anos. É um período que durou 95 anos, mas se você calcular 70 semanas, ou semanas de anos, que alguns intérpretes vão examinar, se fossem um texto literal, né? Eles iriam examinar assim, então seriam 49 anos, se fossem 7 semanas, ou 49 semanas, ou 49 anos exatos. Mas, na verdade, o tempo que durou foi 95. Um outro texto que durou aqui, ou as 62 semanas, que ela termina, na verdade, nós não sabemos quando termina as 7 semanas, e nem quando inicia as 62, mas nós temos o final das 62 semanas, que é a morte do ungido no verso 26. E esse período, meus irmãos, seria, se fosse literal, 434 anos. Mas, se nós considerarmos a morte de Cristo e o período depois da reconstrução do templo, dariam aproximadamente 445 anos, e não 434. Então, se somarmos os números literais, dariam 540 anos, e não 490, como propõe 70 semanas. Então, por isso, meus irmãos, nós não conseguimos fechar esse texto cronologicamente. Então, não tente, não faça contas, porque nós não conseguimos, nenhum estudioso hoje chegou em consenso com relação a isso. Mas a última semana mostra, meus irmãos, a morte do ungido, o começo da última semana, e aqui implica também outras dificuldades textuais que nós temos que lidar com elas quando examinamos esse texto. Porque diz aqui o texto, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Meus irmãos, então aqui a primeira coisa que nós vemos, a morte do ungido, mas nós vemos um outro aspecto aqui também surgindo, que Daniel, ele vai tomar ciência. Por quê? Daniel, queridos, esperava o quê? A restauração do templo e também a restauração do povo. Mas quando ele recebe essa visão do anjo, ele vai perceber que o templo ele vai ser destruído de novo.
e a cidade será destruída de novo. Então, é mais uma coisa que Daniel ele recebe aqui, e essa referência da destruição provavelmente se refira àquilo que aconteceu sobre o governo de general Tito, no período romano, no ano 70, quando ele entra em Jerusalém, destrói o templo e destrói ali a cidade. Nós vamos ver que isso acontece historicamente. Então, o texto continua e fala mais algumas coisas sobre essa última semana. Na última semana também, alguém, aqui no verso 27, vai dizer que ele fará. Mas os estudiosos, meus irmãos, aqui se divagam muito. Quem é esse? Quem é o sujeito que fará uma aliança com muitos? Aqui nós vamos entender, e a interpretação reformada vai entender, tradição nossa, que aqui está se referindo a ungido, a Cristo, né, que foi morto no verso 26, é esse o ungido, fará uma aliança com muitos por uma semana, que no caso seria a era cristã, e na metade dessa semana ele fará cessar o sacrifício, ou seja, com a sua morte já não se faz necessário mais os sacrifícios que se faziam no templo, até porque o templo também depois ele foi destruído. Então ele faria essa aliança e no final viria uma abominação, sobre asas das abominações viria um assolador, a qual nós também identificamos como o anticristo. Mas aqui, meus irmãos, as pessoas vão discordar aqui com relação a isso. Algumas vão dizer que essa pessoa que fará uma firme aliança é o anticristo. E esse anticristo, ele vai fazer essa aliança, no meio da semana ele vai quebrar essa aliança, e depois ele vai começar a impor perseguição contra a igreja e vai proibir o culto, e assim ele vai trazer desolações e assolações. Mas essa não é a melhor interpretação, queridos, porque nós vamos ver que aqui no final surge um outro sujeito, um assolador que virá, que é uma outra pessoa, e esse vai ser destruído no final. Então, essa seria a melhor interpretação desse texto. Mas, irmãos, voltamos para um ponto principal. Deixando todas essas questões numéricas que nós tratamos a respeito desse texto, que são assim, que causam uma dificuldade no texto a princípio, mas nós temos que entender que essa expressão 70 setes, ou 70 vezes 7, ela aparece em outros lugares da Escritura, mas não como forma literal. Se os irmãos lembram em Mateus 18, 21 a 22, quando Jesus ele trata com Pedro a respeito do perdão, ele vai usar a mesma expressão. Quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Ele quis dizer que 490 vezes Pedro deveria perdoar e depois não deveria mais perdoar? Não. A ideia do Senhor ali é que o perdão deveria ser contínuo e abundante, sempre na vida do cristão. Mas o foco do texto não é esse. O foco do texto, da visão, aponta para aquilo que acontece no versículo 26. Por quê, meus irmãos? A morte do ungido vai ser aquela que promoverá aquilo que o Senhor diz que está determinado nas 70 semanas, no versículo 24. A morte do ungido vai ser aquela que vai proporcionar todas aquelas bênçãos que Daniel esperava. Mas algo muito interessante que o texto deixa para nós, meus irmãos, é que aparentemente Daniel entendia que a restauração do povo e a restauração do templo seria uma coisa só. Que Deus traria restauração tanto para o povo quanto para o templo, mas ele só via que a restauração do templo estava próxima, que a volta para a cidade estava próxima, mas que o povo ainda continuava desobediente. E, meus irmãos, o Senhor, nessa visão, ele vai muito mais além daquilo que Daniel esperava. Porque ele vai mostrar para Daniel não uma restauração temporal passageira, mas uma restauração completa e definitiva. O texto não está falando apenas de uma restauração do templo, como Daniel esperava, mas ele está falando da restauração final do povo de Deus. A restauração que nós aguardamos.
aonde os flagelos desse corpo nosso, meus irmãos, não mais existirão. Perceba as expressões que o anjo utiliza no versículo 24. O que ele vem fazer? 6 coisas ele vem fazer. Primeiro, ele vem fazer cessar a transgressão, ele vai dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Depois ele diz que vai trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. E, meus irmãos, notem que todas as expressões aqui, todas sugerem um final definitivo, um resultado definitivo. Não é nada passageiro. Então, o anjo, ele vai dizer que vai trazer essa restauração por meio do ungido, depois das 62 semanas, aonde será morto esse ungido. E aqui está a chave do texto. Esse é o ponto que o anjo queria que Daniel colocasse os seus olhos. Na morte do ungido. Porque essa informação, meus irmãos, era aquela que destoava de tudo aquilo que Daniel esperava. Porque a quem o povo de Israel espera desde Gênesis 3,15? A quem o povo de Israel espera? Quando o homem cai no Éden, o Senhor faz uma promessa em Gênesis 3,15 a ele, Adão, de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas também a Abraão foi prometido um descendente e que dele surgiria uma nação numerosa. Mas que descendente é esse? Seria Isaque? Não, meus irmãos. A quem o livro de Gênesis fala do descendente, e por todo ele se fala a respeito desse descendente, era a espera daquele descendente do homem, da mulher, que quebraria ou esmagaria a cabeça da serpente. O inimigo que fez corromper toda a humanidade é a vitória sobre o inimigo. Então, trazer a justiça eterna aqui, meus irmãos, seria justificar os pecadores. Nós somos aceitos diante de Deus por aquilo que o Messias fez, imputando a nós a sua justiça. Ele fez também selar a profecia, falando que nesse Messias, ou em Deus, em Cristo, a palavra final seria cumprida e que não existiria mais profecias depois dele. Então, o que nós vemos hoje é estranho à Sagrada Escritura. E, por fim, ele diz que ungiria o Santo dos Santos. E aqui o Santo dos Santos não é uma referência ao templo, porque a expressão Santo dos Santos ela não tem no original, mas a expressão ungir o santo, ela está presente no original. Então, provavelmente uma referência a Cristo, ungido para cumprir o ministério de redenção ou os seus atos redentores. Meus irmãos, esse texto mostra para nós claramente que a solução final de Deus é Cristo. A solução final para o problema da humanidade que Cristo veio trazer é Ele mesmo, que sacrificou a si mesmo diante de Deus para nos expiar dos nossos pecados. É somente através dele que nós temos a remissão dos nossos pecados. E pode parecer, assim, para nós olhando esse texto complicado, falar assim, mas essa é a mensagem? Essa é a mensagem, e é a maior mensagem que toda a Escritura pode dar para nós. Porque todos nós estávamos perdidos, rumo à destruição, mas Deus, Ele tinha um plano redentor, meus irmãos, na eternidade. Ele não tira as coisas ou cria um segundo plano, assim, como nós às vezes tiramos um coelho da cartola, temos um segundo plano, uma carta na manga. Deus, Ele sabe o fim desde o começo. Ele criou tudo. Então, a conclusão que nós tiramos desse texto, queridos, é que Deus ele restaurará definitivamente o seu povo, e isso já foi consumado na obra de Cristo. Então, hoje nós aguardamos o regresso dele para que nós sejamos revestidos da realidade celestial. É isso que nós aguardamos. E, além disso, nós temos, meus irmãos, concluímos que essa última semana nós já estamos nela. Você já parou para pensar, diante desse texto, que hoje
nós estamos na última semana e que depois dessa semana, queridos, não tem mais nada. Não é que a humanidade vai ser extirpada, queridos, mas que depois dessa última semana, a eternidade continuará para aqueles que forem redimidos. E para aqueles que forem, meus irmãos, impenitentes, aqueles que rejeitarem a voz do Senhor, condenação eterna. Nós estamos na última semana. E eu faço uma pergunta, queridos, para a gente encerrar essa meditação nesse texto. Você acredita que Deus ele restaurará plenamente o seu povo? Você acredita que Deus restaurará o seu povo? Queridos, eu faço essa pergunta porque existem pessoas que acreditam que essa é meramente uma ideia abstrata, que nunca vai se concluir, que serve para nós hoje apenas como um combustível para a gente viver uma vida justa nessa terra. Às vezes as pessoas pensam assim, que esse dia não vai vir, Deus está demorando demais, já passou 2025 anos, eu acho que ele não vai vir, não. Meus irmãos, se você acredita nisso, nós temos motivos de sobra para não abandonar a vocação com que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser santos diante de Deus. O objetivo da literatura apocalíptica é nos manter preparados em santidade, esperando a vida do nosso Senhor. Como as virgens, meus irmãos, na parábola do Senhor, estavam preparadas com óleo reserva, assim o cristão deve estar. Essa literatura é para isso. É para que nós venhamos caminhar com cuidado, não nos entregando a qualquer coisa nessa vida. Devemos buscar sempre santidade, viver uma vida íntegra no nosso trabalho, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Sempre levando, meus irmãos, a luz de Cristo àqueles que estão perdidos. Sempre anunciando o Evangelho. Nós estamos na última semana. Nunca se esqueça nesse tempo, meus irmãos, do meio de graça que o Senhor colocou para nós. A oração e a leitura da Sagrada Escritura. Se você ainda não criou o hábito de ler a Sagrada Escritura todos os dias e de orar todos os dias ao Senhor, faça isso, urgente, porque alimento físico nós não comemos somente uma vez no dia ou na semana, nós comemos todos os dias, queridos, e não só por isso, mas porque a própria Sagrada Escritura nos orienta a não sermos neófitos na fé, a não sermos como meninos sendo lançados de um lado para o outro. Mas nós precisamos, meus irmãos, ser, como Paulo disse a Timóteo, habilitado na Sagrada Escritura, que maneja bem ela. É assim que nós devemos caminhar. Não desvalorize, meus irmãos, aquilo que Deus tem nos dado, ainda que de forma incipiente e cheia de problemas, porque somos pecadores, não desvalorize a comunhão da igreja. Não desvalorize. Nós temos que caminhar juntos, porque nessa caminhada as dificuldades, irmãos, são muitas. E nós devemos estar um ao lado do outro para que, quando um tropeçar, nós venhamos estender a destra para que nós não venhamos ficar, queridos, para trás, machucados pelo caminho. Que Deus nos ajude a fazer isso. E que essa comunhão, irmãos, ela sempre possa refletir para nós aquilo que vai acontecer na eternidade. Porque ao final dessa última semana, nós estaremos todos reunidos em um banquete, num banquete celestial. Que nós venhamos aguardar esse dia, meus irmãos, com as santas expectativas. Vamos orar. Deus, nós agradecemos, Pai, ao Senhor por ter a oportunidade de meditar nesse texto. Um texto difícil, um texto que envolve questões teóricas, mas texto, Pai, que traz para nós uma esperança que para nós ela é cheia de glória. Ó Pai, nós te damos graças, porque o Senhor Deus não nos deixa, Pai, mesmo em momentos de tribulação e mesmo em momentos de perseguição, o Senhor não nos deixa sem esperança, o Senhor sempre nos aconchega com a Tua palavra.
Pai, nós confiamos que um dia o Senhor vai restaurar a sua igreja plenamente. Nós aguardamos esse dia, Senhor. Que o Senhor venha logo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.